Opa, fala pessoal, tudo bem? Hoje, na verdade, aqui a gente tem um papo muito sério para conversar, né? Eu até fiquei vendo muitos vídeos no YouTube esses dias aqui, o pessoal da edição vai até colocar na tela, muita gente falando sobre uma crise, né? Então, assim, eu fiquei pensando que tem algo muito importante que eu nunca falei para vocês aqui no canal. Então, eu me senti na responsabilidade hoje de trazer essa informação, né? Na verdade, até uma ideia de proteção. Porque assim, pessoal, eu não sou muito desse estilo de pessoa que acredita muito nessas coisas de conspiração e tudo vai dar errado, tudo mais. Só que eu me trouxe, eu trouxe uma reflexão para mim mesmo nesses dias, né? Vendo tantas notícias sobre possíveis crises. E se der errado? E se der algo muito errado no mundo, como eu vou me proteger? Como eu vou fazer para minha carteira de investimentos continuar me trazendo tranquilidade, para que meu patrimônio não derreta? Isso é importante, né? É importante pensar nesse nível de proteção. Então eu vou trazer duas grandes lições aqui nesse vídeo e, obviamente, né, primeiro eu vou explicar um ponto do que está acontecendo, né, principalmente esses vídeos que eu coloquei na tela. Né, eu vou pegar como exemplo aqui o vídeo da Bea, que é muito bom, né? E ela explica muito sobre essa questão do ouro, tá? Nesse gráfico aqui ela mostra que nesse momento que a gente está aqui hoje é uma certa transição, né? Tem mais gente importante no mundo investindo em ouro do que nas treasuries, nos títulos do tesouro direto lá dos Estados Unidos. Inclusive ela mostra também aqui um print, né, de um gestor, um investidor bem famoso também, falando que não é normal o que está acontecendo. E aí ele coloca: algo grande está prestes a acontecer. Será que isso é o prenúncio de alguma crise? Né? Então eu vou colocar também essa outra notícia aqui na tela, que é justamente isso. Não? O metal precioso aqui, o ouro, subiu 56% só em 2025. E quando a gente coloca o gráfico na tela, né, realmente é exponencial, né? De um ano para cá, uma alta grande, de 5 anos também, mas olha, está na máxima histórica, né? E a gente sabe que o ouro é conhecido como um porto seguro. Então, em outros momentos da nossa história, quando o ouro disparou muito, houve uma crise no mercado financeiro nos próximos meses. Ok, não tenho certeza que isso vai acontecer, né, daqui para frente. Mas a questão é, como a gente pode se proteger? O que aconteceria se, por exemplo, daqui a 30 dias você tivesse algum ativo na sua carteira que caísse 20, 30%, sei lá, de repente até 50%? Como você faz para se proteger? É importante, né, ter esse nível de clareza, até porque, pessoal, qual é o ponto mais importante aqui desse vídeo hoje? É o que a gente chama de risco da ruína. É justamente isso que você tem que se afastar. Talvez essa seja a mais importante lição para os investidores, que eu nunca tinha falado aqui sobre isso no canal, mas a gente precisa falar. O que é o risco da ruína? Olha, é simplesmente você perder e sair do jogo, né? Então pensa comigo, se você tiver todo o seu dinheiro investido num ativo e de repente ele cair 90%, 100%. Se ele cair 100%, você saiu do jogo, não tem como se recuperar. Né? Então, se você tiver uma carteira de investimentos e de repente ela cair 10%, 20%, você vai conseguir se recuperar. Você vai ficar machucado, você vai precisar de tempo para se reerguer, mas você não sai do jogo. O risco da ruína é o que a gente tem que evitar. Por isso que eu falei que tem duas lições importantes para evitar esse risco da ruína e também se proteger, né? Dormir tranquilo. E um ponto que me despertou muita atenção também nesses dias foi que eu fui buscando algumas notícias e os principais ativos, várias classes, vários índices estão na sua máxima histórica. Ou seja, né, a gente sempre fala no mercado dos investimentos que o ideal é você comprar barato e vender caro. Né? Agora, se todos os ativos estão na sua máxima histórica, será que está na hora de vender alguma coisa? Vou compartilhar minha tela aqui para a gente refletir sobre isso. Olha só, S&P 500 e Nasdaq fecham em recordes com expectativa da corte de juros. Aqui a gente está falando da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Né? S&P 500, né, são as 500 maiores ações, e a Nasdaq são normalmente aquelas empresas mais de tecnologia, né, as Big Techs, que são as grandes estrelas da Nasdaq e muitas outras. Então aqui, ações dos Estados Unidos, está na máxima histórica. Ações brasileiras, Ibovespa, renova a máxima histórica. Olha, Brasil cheio de crise, cheio de problemas, mas a Bolsa de Valores está na sua máxima histórica, né? Então, um ponto de atenção.
Fundos imobiliários. Fundos imobiliários mantêm viés de alta e FIX alcança a nova máxima histórica. Então, os fundos imobiliários aqui no Brasil também estão na máxima. E quando a gente pega o Bitcoin também atingiu o seu all-time high, né? Sua cotação mais alta há poucos dias, aqui há poucas semanas. Ou seja, a gente tem sim os nossos ativos muito valorizados, né? Então, qual é o ponto aqui importante? Talvez um primeiro ponto importante é a diversificação dos seus investimentos, não é? O balanceamento. Então, realmente, se você tiver um ativo que ele valorizou demais na sua carteira, vale a pena vender um pouquinho desse e realocar num outro ativo, porque aí você fica com sua carteira balanceada. Por exemplo, quero 70% em renda fixa, 30% em renda variável. Se a renda variável sobe muito, você vende um pouquinho e coloca aqui na renda fixa, tá? O rebalanceamento é bem importante. Mas essa aqui não era a maior lição desse vídeo, não. Eu tenho algumas outras bem importantes. E aí, eu já vou compartilhar de novo aqui o gráfico na tela, né? A gente tem aqui o ouro, tá? Eu vou colocar aqui para a gente comparar com a Bolsa de Valores norte-americana, o índice, o S&P 500, através desse ETF. Então, veja, sim, em alguns momentos, né, a gente teve uma valorização do ouro, uma desvalorização da Bolsa, e isso acontece em momentos diversos. Então, normalmente, quando a bolsa cai, o ouro sobe. Agora, vamos olhar só a bolsa americana num período longo também. Veja, houve sim sinais de queda, né? Por exemplo, na pandemia. Né? Eu acho que isso daqui é legal a gente olhar. Quanto que poderia cair a sua carteira ou determinada classe de investimentos se acontece uma crise global? Porque concorda comigo que a pandemia foi uma crise global? Não sei se você lembra, né? Mas parece que já, para mim parece que foi ontem, mas já faz mais de 5 anos que teve a pandemia, mas foi muito grave. A gente não podia sair de casa, né? Era uma incerteza mundial muito grande. Quanto que caiu, por exemplo, a bolsa americana naquele período? Cerca de 25%. Depois, ela se recuperou, né? A gente tem sempre que lembrar que renda variável é para longo prazo, né? Essa é uma coisa. Agora, uma outra lição que a gente consegue ver aqui, principalmente pegando o gráfico da pandemia de novo. Antes da crise da pandemia, até hoje, a bolsa americana cresceu 100%, tá? Agora, quem comprou ali na baixa teve uma alta de 169%. Ou seja, um ponto importante é sempre ir comprando, né? Por isso que, de repente, assim, eu não sou nem tão fã da proteção investindo em ouro, porque na minha visão é o seguinte, se houver uma crise mesmo, os ativos vão cair de valor, né? Principalmente, sei lá, as ações globais, as ações norte-americanas. Bom, é nessa hora que a gente compra. Então, assim, a gente não vai comprar os nossos investimentos uma vez só na vida e guardar eles para sempre. Não, a gente vai comprando sempre, né? A partir de hoje até o dia que você se aposentar e depois disso, você vai comprar um pouquinho de investimentos todos os meses, seja renda fixa ou sejam ações. Então, as crises servem para a gente comprar também. E qual é, então, a primeira grande lição desse vídeo aqui hoje? Ter caixa. Ou seja, o que é caixa? É você ter dinheiro líquido para fazer novos aportes todos os meses. Isso pode vir do seu salário, mas isso pode vir também da sua renda passiva, dos seus dividendos ou dos seus títulos de renda fixa com liquidez diária, né? Mantenha a caixa na sua carteira, né? Na sua diversificação. Quanto? De repente 5%, 10% ou até 20%, né, em períodos de maior crise, enfim, você pode fazer a sua estratégia, mas sempre tenha caixa para ir comprando aos poucos. E não sai comprando tudo de uma vez só, não. Ah, esse mês aqui teve uma crise, as ações caíram 10%, vou comprar tudo, todo o meu caixa de ações. Não, compra aos pouquinhos. Quando a gente fala do Bitcoin, por exemplo, também é assim, é um ativo muito arriscado, muito volátil. Então, às vezes a gente fala, estamos otimistas com o mercado de criptomoedas para o futuro. Mas pode ter gente que lê errado isso e acaba comprando muito, né? Não compra tudo, né? Por quê? Porque você se expõe ao risco da ruína. Se acontece algum problema e você perde, sei lá, 50% do seu patrimônio, é muito ruim. Ou mesmo se você cair em algum golpe, sei lá, né? Então, não se exponha tanto, tá? Não se exponha ao risco da ruína e mantenha caixa. E a segunda grande lição aqui desse vídeo, pessoal, é o seguinte. Bom, você entendeu que você tem que manter caixa, mas você também entendeu que você tem que manter uma diversificação dos seus investimentos. Por quê? Fiquei pensando o seguinte, né? Se a gente pegar, sei lá, vamos voltar na época da pandemia, que foi uma grande crise, agora eu estou mostrando o gráfico dos fundos imobiliários, tá? Olha, a gente teve uma queda
bem grande aqui, né? Na máxima, algo em torno de 23%. E mais uma vez, se a gente pegar aqui do período de maior queda até agora, a gente teve uma alta de quase 50%, tá? Mas é o que eu venho falando, você tem que ir investindo sempre. Mas o ponto aqui é o seguinte, pô, se a gente tem uma crise global, os nossos imóveis vão deixar de ter valor? Não, né? Por exemplo, na pandemia a gente teve problema assim com shopping center, que depois se recuperaram. A gente teve um certo problema com lajes corporativas. Mas a gente teve ganhos com logística, por exemplo, né? Os fundos de papéis também subiram. Então, assim, o que me preocupa é com esse grande alarde, né, de crise global, é que não são todos os nossos ativos que vão cair. De repente, os nossos fundos imobiliários, aqueles mais de maior qualidade, eles não vão cair, né? Se tiver uma crise, sei lá, uma guerra mundial, de repente não vai cair aqui, tá? Nossos títulos de renda fixa, né? Se você tiver CDBs de grandes bancos, sei lá, do Santander, do Itaú, você não vai passar por uma grande crise. Se você tiver títulos do Tesouro Direto, se você tiver títulos das Treasuries, que são títulos públicos dos Estados Unidos, essa renda fixa também te protege, né? Então percebe que sim, pode haver volatilidade na sua carteira, mas você, estando diversificado, você não vai sofrer tanto. E por outro lado, então essa é a lição da diversificação, e a outra é manter caixa, porque você vai comprando aos poucos, tá? Então, obviamente, uma crise global nos preocupa, a gente não quer ver nosso portfólio caindo muito, né? Mas mantendo essas duas grandes lições, você vai se proteger. A outra grande lição também desse vídeo é essa: se você tiver uma parte da sua carteira que já rentabilizou muito e você quiser vender uma parte disso, pode fazer sentido. É o que a gente chama até de plano de saída. Se você tem um ativo, por exemplo, se a gente pegar o Bitcoin, no período de 1 ano, teve uma alta de 41%. No período de 5 anos, 648%, tá? Então, assim, de repente, você comprou uma fatia pequena da sua carteira. Digamos que você pensou que a sua carteira tinha que ter 5% de Bitcoin. Poxa, com essa alta aqui de quase 700%, aquela fatia, aquele seu patrimônio que antes representava 5% da sua carteira, com certeza virou 10, 15, 20% da sua carteira. Então você pode vender um pouco desse seu ativo aqui, realizar o lucro e investir numa outra classe que seja mais segura, tá? Isso também é uma estratégia inteligente. E deixa aqui embaixo, então, a sua opinião sobre esse vídeo e me dê sugestões para novos vídeos aqui para vocês, tá bom? Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.